Seja muito bem-vinda a mais um dia da nossa jornada pelo livro de Provérbios. E hoje nós chegamos no capítulo 13, especialmente no versículo 20. Quero falar especificamente para você, que diz assim: quem anda com os sábios se torna sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. Quando Salomão escreveu essas palavras, ele estava transmitindo sabedoria para a próxima geração. Na cultura hebraica, a sabedoria ela não era adquirida como hoje nós temos a Bíblia, né, em livros ou estudos formais. Era aprendida pela convivência que com os pais, os filhos observavam os pais, os aprendizados caminhavam ao lado dos mestres, os jovens aprendiam sentando-se à mesa, né, com os mais experientes. E por isso, quando Salomão fala sobre andar com os sábios, ele está falando sobre proximidade, sobre convivência, sobre influência, né? Porque ninguém passa muito tempo ao lado de alguém sem ser impactado por essa pessoa. Com o tempo, nós começamos a absorver os valores, os princípios dessa pessoa. Nós absorvemos os pensamentos, os comportamentos, as prioridades dessa pessoa, né? Então, é por isso que a pergunta deste capítulo não é apenas quem são os seus amigos, mas também eu quero te fazer uma pergunta e até te confrontar, né, através desse vídeo. Quais são as mesas onde você tem se sentado? Tem um episódio lá atrás, no início, que eu falei sobre isso. Quais são os ambientes que têm formado a sua maneira de pensar? Quais são as vozes que têm influenciado as suas decisões? Quais são os conteúdos que você consome diariamente ali na internet, nas redes sociais? Aqui, como eu digo, né? Porque nem toda influência ela entra pela porta da nossa casa. Muitas vezes ela vai entrar aqui, na sua tela, através de conversas, através de mensagens, os ambientes que nós frequentamos, pelas pessoas que nós admiramos, principalmente aquelas que estão na internet. Salomão ele nos ensina que existe uma conexão entre convivência e o destino. Quem anda com os sábios cresce em sabedoria. É algo que você aprende observando, é algo que você aprende ouvindo, é algo que você aprende convivendo. E, ao mesmo tempo, o texto nos alerta sobre a influência da insensatez, como tem nos capítulos anteriores, nos episódios anteriores por aqui. E isso não significa que nós nos devemos nos afastar de todas as pessoas que pensam diferente de nós. Jesus, ele andava entre os pecadores, mas existe uma diferença entre influenciar e ser influenciado. Existe uma diferença entre você servir alguém e construir a sua vida segundo os valores dessa pessoa. E Provérbios 13, ele também nos apresenta outro princípio importante que eu quero falar para vocês, que está aqui já no início, tá? 13, versículo 1, que diz assim: o filho sábio aceita a disciplina de seu pai, o zombador se recusa a ouvir a repreensão. Perceba que os dois versículos que eu trouxe, eles se conectam. Primeiro ele fala sobre ouvir a instrução, depois fala sobre escolher bem as companhias, as pessoas, os ambientes que você caminha, porque a sabedoria ela cresce quando existe essa disposição de você querer aprender. Ninguém se torna sábio sozinho. Toda pessoa sábia ela tem mentores ou teve mentores, professores, pais que orientaram, mestres, né? E de todas as áreas. Tem pessoas que elas mostram os caminhos melhores para nós. E é isso que nos leva a uma reflexão importante. Quem são hoje as pessoas que hoje têm acesso à sua mente e ao seu coração? Quem tem voz na sua vida? Quem você permite que molde as suas opiniões, seus valores e as suas decisões? Porque aquilo que você escuta repetidamente acaba influenciando aquilo que você acredita. E ao final de Provérbios 13, ele nos lembra também que a sabedoria não é uma questão apenas de conhecimento, é também uma questão de convivência. Ou seja, os lugares onde nós caminhamos, as mesas onde nós sentamos, as conversas que nós alimentamos, as vozes que nós escolhemos ouvir. E tudo isso vai contribuindo para a mulher que nós estamos nos tornando. Por isso eu quero deixar aqui uma pergunta para você refletir nessa tarde, no horário que você estiver ouvindo ou assistindo. As pessoas que fazem parte da sua rotina, elas estão te fortalecendo em sabedoria ou elas estão enfraquecendo você?
tire alguns minutos para você reler Provérbios 13, peça ao Senhor esse discernimento para reconhecer quais são as influências que têm ajudado você a crescer e quais são as que precisam ser revistas, tá? Aqui tem outros aprendizados também dentro de Provérbios 13, então eu espero que você realmente leia e releia várias vezes aqui, porque o Senhor falou grandemente comigo através dessa palavra. Se esse episódio falou ao seu coração, por favor, compartilha hoje aqui com 3 amigas, 3 amigos que também desejam crescer em sabedoria. Se você está ouvindo aqui pelo Spotify, siga o podcast para acompanhar os próximos episódios da nossa jornada, né, de Provérbios. E se você está aqui me assistindo pelo YouTube, eu te peço, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você não perder os próximos episódios, tá? Que Deus realmente nos dê discernimento para escolher bem os caminhos que nós percorremos, quais são as vozes que nós ouvimos e as pessoas com quem estamos caminhando. E eu quero finalizar aqui o episódio com uma frase: a mulher sábia, ela escolhe com cuidado as mesas onde ela se senta. Até o próximo Viver em Plenitude com Deus podcast.